Será que Deus precisa de grandes exércitos para vencer batalhas? No estudo de hoje veremos uma das estratégias mais surpreendentes de toda a Bíblia. Deus reduz drasticamente o exército de Gideão, transformando uma vitória impossível em uma demonstração clara do poder divino. Mas também veremos como, após grandes vitórias, novos perigos podem surgir dentro do próprio povo. Que a paz do Senhor esteja com você. Seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa jornada pela Palavra de Deus. Hoje continuamos nossa caminhada pelo livro de Juízes e veremos momentos decisivos na história de Gideão e de Israel. Senhor meu Deus e Pai, agradecemos por mais um dia diante da Tua Palavra. Sabemos que as Escrituras revelam a Tua vontade, o Teu caráter e o Teu cuidado com o Teu povo. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie enquanto lemos e meditamos nestes capítulos. Senhor Jesus, ensina-nos a confiar em Ti mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis ou impossíveis. Assim como fizeste com Gideão, fortalece nossa fé para que possamos caminhar confiando no Teu poder e não apenas em nossas próprias forças. Espírito Santo, abre nosso entendimento e fala ao nosso coração. Que cada palavra que ouvirmos hoje produza transformação em nossa vida e fortaleça nosso relacionamento contigo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Nos capítulos de hoje continuaremos acompanhando a história de Gideão. Primeiro veremos como Deus reduz drasticamente o exército de Israel antes da batalha contra os midianitas. O objetivo era claro: mostrar que a vitória não viria pela força humana, mas pelo poder do Senhor. Depois veremos o desfecho da guerra e as consequências que surgem após a vitória. Gideão será reconhecido como líder, mas sua história também revelará desafios espirituais importantes. Por fim, conheceremos a história de Abimeleque, filho de Gideão, que tentará tomar o poder de maneira violenta. Esse capítulo mostra como a liderança sem temor a Deus pode trazer grande destruição. Agora vamos acompanhar a leitura completa desses capítulos. Juízes, capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, e o arraial dos midianitas estava ao norte, junto ao monte de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu entregar os midianitas em sua mão, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se desde o monte de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele de quem eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu disser: este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente que se vá cada um ao seu lugar. E o povo tomou provisões na sua mão e as suas buzinas, e enviou a todos os homens de Israel cada um à sua tenda, porém reteve aqueles 300 homens. E o arraial dos midianitas estava abaixo dele no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Mas se tens receio de descer, desce tu e pura teu moço ao arraial, e ouvirás o que falam, e então se fortalecerão as tuas mãos, e descerás contra o arraial. Então desceu ele com Pura, seu moço, até a extremidade das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, e os amalequitas, e todos os do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão.
e os seus camelos eram inumeráveis como a areia que está na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava um homem contando um sonho ao seu companheiro, e disse: Eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando pelo arraial dos midianitas, e chegou até a tenda, e a feriu, e caiu, e a tenda ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão contar o sonho e a sua interpretação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas na vossa mão. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu a todos buzinas nas suas mãos e cântaros vazios, com tochas ardentes dentro dos cântaros. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Quando eu tocar a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis as buzinas ao redor de todo o arraial, e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele estavam à extremidade do arraial, ao princípio da vigília média, e tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as buzinas, e quebraram os cântaros, e tinham nas mãos esquerdas as tochas e nas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: Espada do Senhor e de Gideão. E cada um ficou no seu lugar ao redor do arraial. Então, todo o exército começou a correr, e a gritar, e a fugir. E tocando os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro em todo o arraial. E o exército fugiu até Bet-Sita, para Zerera, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel se ajuntaram, de Naftali, de Azer e de toda Manassés, e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: Descei contra os midianitas, e tomai-lhes as águas até Bet-Bará e o Jordão. Então todos os homens de Efraim se ajuntaram e tomaram as águas até Bet-Bará e o Jordão. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. E mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram aos midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, além do Jordão. Juízes 7 apresenta uma das estratégias mais surpreendentes de toda a Bíblia. Deus reduz o exército de Gideão de 32 mil homens para apenas 300. O motivo dessa redução é muito claro. Deus não queria que Israel pensasse que a vitória viria pela força humana. A batalha precisava mostrar claramente que o livramento vinha do Senhor. Primeiro, Deus permite que aqueles que estavam com medo voltassem para casa. Depois, através do teste das águas, Deus seleciona apenas 300 homens para a batalha. Humanamente falando, isso tornava a vitória praticamente impossível, pois o exército midianita era imensamente maior. Antes da batalha, Deus encoraja Gideão permitindo que ele ouça um sonho no acampamento inimigo. O sonho revela que os próprios midianitas já estavam tomados pelo medo. Isso mostra que Deus já estava trabalhando no coração dos inimigos antes mesmo do início da batalha. A estratégia usada por Gideão também é surpreendente. Em vez de espadas e ataques diretos, os homens utilizam buzinas, cântaros e tochas. No meio da noite, o barulho e a luz repentina geram confusão no acampamento inimigo, e os próprios midianitas começam a lutar entre si. Esse episódio demonstra uma verdade central da fé bíblica. Quando Deus está à frente da batalha, o tamanho do exército não determina o resultado. A vitória pertence ao Senhor, e Ele pode usar meios simples para derrotar forças aparentemente invencíveis. Juízes 7 nos ensina que Deus muitas vezes reduz nossos recursos para que aprendamos a confiar totalmente nele. Quando a vitória chega, fica claro que não foi a força humana que produziu o resultado, mas o poder e a fidelidade de Deus. Juízes capítulo 8. E disseram-lhe os homens de Efraim:
Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém, ele lhes disse: Que fiz eu agora em comparação convosco? Não são porventura melhores os rabiscos de Efraim do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, que pude eu fazer em comparação convosco? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou esta palavra. E chegando Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que estavam com ele, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães ao povo que me segue, pois estão cansados, e eu vou perseguindo a Zeba e a Zalmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Já estão porventura as mãos de Zeba e Zalmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Portanto, quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna na minha mão, trilhar-vos-ei a carne com espinhos do deserto e com abrolhos. E dali subiu a Penuel, e falou-lhes da mesma maneira. Porém os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. E falou também aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e o seu exército com eles, cerca de 15.000 homens, todos os que restaram de todo o exército dos filhos do Oriente, porque 120.000 homens que puxavam da espada haviam caído. Subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu o arraial, porque o exército estava desprevenido. E fugiram Zeba e Zalmuna. Porém ele os perseguiu e tomou os 2 reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna, e todo o exército desbaratou. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, apanhou um jovem dos homens de Sucote e o interrogou. E ele lhe deu por escrito os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Eis aqui Zeba e Zalmuna, por causa dos quais me lançastes em rosto, dizendo: Já estão porventura as mãos de Zeba e Zalmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles castigou os homens de Sucote, e derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Zalmuna: Como eram os homens que matastes em Tabor? E disseram: Como tu és, tais eram eles. Cada um parecia filho de rei. Então disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Vive o Senhor que, se os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria. E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te e mata-os. Porém o jovem não tirou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então Zeba e Zalmuna disseram: Levanta-te tu, e arremete contra nós, porque qual é o homem, tal é a sua valentia. Então Gideão se levantou, e matou Zeba e Zalmuna, e tomou as luas que estavam nos pescoços dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, assim tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei, que cada um de vós me dê os pendentes do seu despojo. E disseram: De boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles lançou ali os pendentes do seu despojo. E o peso dos pendentes de ouro que pediu foi de 1.700 siclos de ouro, sem as luas, e pendentes, e vestes de púrpura que os reis dos midianitas traziam, e sem os colares que estavam nos pescoços dos seus camelos. E Gideão fez disso um éfode, e o pôs na sua cidade, em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após ele, e foi por laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça. E a terra teve sossego 40 anos nos dias de Gideão. E Jerubaal,
filho de Joás, foi e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E a sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E morreu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás seu pai, em Ofra dos Abiezritas. Sucedeu que depois que Gideão morreu, tornaram os filhos de Israel a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-berite por Deus. E assim os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, que é Gideão, conforme todo o bem que ele fizera a Israel. Juízes 8 apresenta o desfecho da vitória de Gideão sobre os midianitas e revela tanto aspectos positivos quanto perigos espirituais que surgem após a vitória. Gideão continua perseguindo os reis inimigos, Zeba e Zalmuna, mostrando determinação em completar a libertação de Israel. Durante essa perseguição surge um conflito com as cidades de Sucote e Penuel. Esses lugares recusaram ajudar Gideão quando ele precisava de alimento para seus homens cansados. Isso mostra como, em tempos de crise, nem todos estão dispostos a apoiar a obra de Deus. Depois de derrotar os reis midianitas, Gideão recebe um pedido do povo para se tornar rei de Israel. A resposta de Gideão inicialmente parece correta. Ele declara que o Senhor é quem deve governar sobre o povo. Essa declaração reafirma o princípio teocrático de Israel, onde Deus é o verdadeiro rei. Entretanto, logo depois, Gideão comete um erro espiritual significativo. Ele pede ouro do despojo da guerra e faz um éfode, que acaba se tornando objeto de idolatria para o povo. Isso mostra como até líderes usados por Deus podem cometer erros que geram consequências espirituais negativas. O final do capítulo revela um padrão triste que aparece repetidamente no livro de Juízes. Após a morte de Gideão, o povo novamente se afasta de Deus e volta à idolatria. A memória da libertação rapidamente se perde, e Israel retorna aos antigos pecados. Juízes 8 ensina que grandes vitórias espirituais não garantem fidelidade permanente. O coração humano continua vulnerável ao esquecimento de Deus. Por isso, a verdadeira fidelidade precisa ser cultivada continuamente, através da memória das obras do Senhor e da obediência constante à sua vontade. Juízes, capítulo 9. E foi-se Abimeleque, filho de Jerubaal, a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém. Qual é melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um só homem domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou vosso osso e vossa carne. Então os irmãos de sua mãe falaram todas estas palavras dele aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, e inclinou-se o seu coração após Abimeleque, porque diziam: Nosso irmão é. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque homens levianos e atrevidos que o seguiram. E foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, escapou, porque se escondeu. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e fizeram rei a Abimeleque, junto ao carvalho da coluna que está em Siquém, e anunciaram-no a Jotão. E foi, e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que em mim honra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então
Todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se de boa fé me ungis por rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se com verdade e sinceridade procedestes em fazer rei a Abimeleque, e se fizestes bem para com Jerubaal e para com a sua casa, e se lhe pagastes conforme o merecimento das suas mãos, pois meu pai pelejou por vós, e arriscou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Mas vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai, e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e fizestes rei a Abimeleque, filho da sua serva, sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se, pois, com verdade e sinceridade procedestes neste dia para com Jerubaal e para com a sua casa, alegrai-vos em Abimeleque, e também ele se alegre em vós. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo e consuma a Abimeleque. Então Jotão fugiu e escapou e foi para Beer. E habitou ali por medo de Abimeleque, seu irmão. E reinou Abimeleque 3 anos sobre Israel. Então Deus enviou um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém procederam aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue recaísse sobre Abimeleque, seu irmão que os matou, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as suas mãos para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram emboscadas contra ele nos cumes dos montes, e roubavam a todos os que passavam por eles pelo caminho, e foi denunciado a Abimeleque. Então veio Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram para Siquém, e confiaram nele os cidadãos de Siquém, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e entraram na casa do seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal? E Zebul não é seu oficial? Servi antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas por que razão serviríamos nós a este homem? Quem dera que este povo estivesse debaixo da minha mão. Então eu removeria a Abimeleque. E disse a Abimeleque: Multiplica o teu exército e sai. E Zebul, governador da cidade, ouvindo as palavras de Gaal, filho de Ebede, acendeu-se em ira, e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que levantam a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tens contigo, e arma emboscadas no campo. E será que, ao levantar do sol pela manhã, madrugarás e darás de repente sobre a cidade? E eis que saindo ele e o povo que está com ele contra ti, far-lhe-ás conforme achar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele estava de noite, e puseram-se em emboscadas contra Siquém, em 4 companhias. E saiu Gaal, filho de Ebede, e pôs-se à entrada da porta da cidade. Então Abimeleque e o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. E viu Gaal aquele povo e disse a Zebul: Eis que desce gente do cume dos montes. Porém Zebul lhe disse: A sombra dos montes vês como se fossem homens. E tornou Gaal a falar e disse: Eis que desce gente do meio da terra, e uma companhia vem pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebul: Onde está agora a tua boca com que dizias: Quem é Abimeleque, para que o sirvamos? Não é este o povo que desprezaste? Sai agora, pois, e peleja contra ele. Saiu, pois, Gaal diante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu diante dele. E muitos caíram feridos até a entrada da porta. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo, e o anunciaram a Abimeleque.
Então tomou o povo e o repartiu em 3 companhias e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade, e levantou-se contra eles e os feriu. E Abimeleque e a companhia que com ele estava deram ímpeto e se puseram à entrada da porta da cidade. E as 2 companhias deram sobre todos os que estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia. E tomou a cidade e matou o povo que nela havia. E assolou a cidade e a semeou de sal. Ouvindo isso, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza da casa do deus Berite. E anunciaram a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam reunido. Então Abimeleque subiu ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele estava. E Abimeleque tomou um machado na sua mão e cortou um ramo de árvore, e levantou-o e o pôs sobre o seu ombro, e disse ao povo que estava com ele: O que me vistes fazer, apressai-vos e fazei como eu. Assim também todo o povo cortou cada um o seu ramo e seguiram a Abimeleque. E puseram-nos junto à fortaleza e queimaram com fogo a fortaleza sobre eles. E morreram também todos os homens da torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e acampou-se contra Tebes e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e refugiaram-se ali todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade. E fecharam-se dentro e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e pelejou contra ela, e chegou-se até a porta da torre para a queimar com fogo. Porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó superior sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou apressadamente o moço que levava as suas armas e disse-lhe: Puxa da tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: uma mulher o matou. E o seu moço o atravessou, e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um ao seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, matando seus 70 irmãos. Também todo o mal dos homens de Siquém Deus fez recair sobre as suas cabeças. E veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Juízes 9 apresenta uma das histórias mais sombrias do livro de Juízes. Diferente dos outros capítulos, aqui não vemos um libertador levantado por Deus, mas um homem que busca o poder por ambição própria. Abimeleque, filho de Gideão com uma concubina, decide tomar o governo pela força. Para conquistar o poder, Abimeleque convence os líderes de Siquém a apoiá-lo. Com dinheiro vindo do templo de um deus pagão, ele contrata homens violentos e assassina seus próprios irmãos, 70 filhos de Gideão. Esse ato brutal revela até onde a ambição pelo poder pode levar quando não há temor a Deus. O único sobrevivente é Jotão, que pronuncia uma parábola profética sobre as árvores escolhendo um rei. Na parábola, as árvores produtivas recusam governar, mas o espinheiro aceita. Essa imagem mostra como líderes inúteis ou perigosos muitas vezes surgem quando pessoas dignas não assumem a responsabilidade. A história também mostra a justiça de Deus atuando ao longo do tempo. Abimeleque governa por 3 anos, mas conflitos começam a surgir entre ele e os próprios cidadãos de Siquém que o apoiaram. Deus permite que a divisão e a violência se voltem contra eles. O fim de Abimeleque é irônico e simbólico. Um homem que buscou o poder através da violência acaba morrendo de forma humilhante quando uma mulher lança uma pedra de moinho sobre sua cabeça. Assim se cumpre a palavra profética pronunciada por Jotão. Juízes 9 mostra como a liderança sem caráter e sem temor a Deus pode trazer destruição para toda uma comunidade. Ao mesmo tempo, o capítulo revela que Deus continua governando a história e fazendo com que a injustiça eventualmente encontre seu próprio julgamento. Chegamos ao final de mais um dia da nossa jornada pela palavra de Deus. Hoje vimos como o Senhor concedeu uma vitória extraordinária através de Gideão, mostrando que não é a força humana que garante a vitória, mas o poder de Deus. Também vimos como, após grandes conquistas, surgem novos desafios espirituais e como a ambição e a falta de temor a Deus podem trazer consequências dolorosas. Esses capítulos nos lembram que Deus continua governando a história
e que a verdadeira segurança do povo está em permanecer fiel ao Senhor. Quando confiamos nele e seguimos os seus caminhos, encontramos direção, proteção e propósito. Muito obrigado por caminhar conosco em mais este dia de leitura e estudo da Bíblia. Se esta mensagem edificou a sua vida, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever e ativar as notificações. Assim você continuará acompanhando diariamente esta jornada pela Bíblia em um ano. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua fé e guie os seus passos. Nos vemos no próximo dia para continuarmos explorando juntos as riquezas da Palavra de Deus.